Boa noite. Estamos novamente juntos para prosseguirmos na discussão do assunto matemática financeira. Esse é um evento da Eficaz com o objetivo de auxiliar na evolução do conhecimento de vocês em matérias que serão exigidas no exame de suficiência do Conselho Regional de Contabilidade. A ideia básica é discutirmos aqui aquilo que efetivamente deverá ser exigido em função de pesquisas desenvolvidas pelo corpo de docentes da Eficaz, com o objetivo de maximizar o resultado dos seus esforços. Ou seja, hoje, dando sequência às nossas discussões, vamos falar do assunto juros compostos. Ou seja, no último evento, foi tratado do assunto juros simples. Agora, evoluindo, vamos falar do assunto juros compostos, também conhecido como juros sobre juros. O regime de capitalização composta, também conhecida como exponencial, visa o quê? Visa mostrar que a incorporação de juros recebidos em períodos anteriores nos possibilita aumentar de maneira exponencial os valores envolvidos nas discussões sobre remuneração de capital. Juros, na verdade, é o preço que se paga pelo aluguel do dinheiro, ou seja, a antecipação de consumo vis-à-vis a capacidade de poupança das pessoas. Então, o regime de juros compostos, ele é mais comum no dia a dia do sistema financeiro e do cálculo econômico, principalmente em países que têm uma cultura inflacionária recente, como é o caso do Brasil. Ou seja, durante décadas, sofremos com o aumento desenfreado e generalizado dos preços, motivo pelo qual várias moedas existiram e vários cortes de zero foram necessários para que se pudesse expressar de maneira adequada valores compatíveis com a capacidade de ganho e de poder de consumo da população em geral. Então, nós temos regime de capitalização simples, onde os juros são calculados sempre sobre o mesmo valor, e regime de capitalização composta, onde os juros são calculados sempre sobre o principal, mais os juros gerados em períodos anteriores. Os juros gerados a cada período são incorporados ao principal, e dessa forma atribui-se a expressão capitalização de juros, ou seja, o fato de eu transformar juros na nova base de capital para cálculo de juros do período subsequente. Também, juros capitalizados é uma expressão que me possibilita o quê? Entender a figura básica da capitalização composta ou exponencial. Uma equação linear é tida como expoente máximo 1. No caso da capitalização composta, o período de capitalização, que veremos a seguir, é o limite do expoente que vamos tratar nos nossos cálculos. Então, vamos entender a estrutura básica de abordagem desse assunto. Se aplicarmos 1.000 durante 3 anos a taxa de 20% ao ano, teremos duas possibilidades. Primeira possibilidade, trabalharmos com juros simples. Segunda possibilidade, trabalharmos com juros compostos. Observem que o valor sobre o qual calcula-se rendimento na capitalização simples é sempre o mesmo, motivo pelo qual é chamado de método linear de capitalização. Já no caso dos juros compostos, temos valores diferentes a cada período decorrido,
por conta da incorporação dos juros na nossa nova base de cálculo. Importante frisar que, embora a taxa de 20% seja uma taxa relativamente alta nos dias atuais, onde temos uma inflação projetada da ordem de 4,5% a 5% ao ano, houve períodos na história recente onde tínhamos 20% de índice inflacionário ao mês, onde podemos pesquisar até índices de inflação mensal da ordem de 90%. Então, é importante ter esse paralelo de comparação por um motivo simples. Vejamos agora. Eu, no sistema de capitalização simples, alcanço no período de 3 meses o valor de R$ 1.600. Porém, se fosse capitalização composta, teríamos o valor total de 1.728. Ou seja, temos aqui uma diferença de aproximadamente 12% do principal inicial num período de apenas 3 meses, a uma taxa de juros que até recentemente, e eu estou falando em torno de 10 a 15 anos atrás, poderia ser a inflação de um ano, ou, se formos a um período mais distante, poderíamos até verificar como sendo o índice de inflação de um mês somente. Então, o efeito, potencializador da capitalização composta sobre o crescimento de números fica evidente quando comparamos a evolução de números tão singelos. Bem, como podemos evoluir nessa discussão? Um investimento de 1.000 a juros simples de 20% ao ano ganha 200 unidades por ano. Em 3 anos, teremos uma remuneração equivalente a 600 moedas. Já se os juros que fossem calculados a cada período fossem incorporados ao nosso patamar de remuneração para o período seguinte, alcançaríamos 1.728 ao final do mesmo período. Observem, então, que é fundamental estabelecermos a maneira correta de capitalização desses recursos, pois, embora haja possibilidade de alguns agentes financeiros usarem capitalização simples, na maioria das operações cotidianas, nós estamos submetidos ao sistema exponencial de capitalização, também conhecido como juros compostos ou juros sobre juros. É dessa forma que vamos iniciar a nossa discussão, exemplificando as aplicações dessa metodologia no cotidiano diário, assunto recorrente nos exames de suficiência do CRC. Evoluindo. Da maneira exponencial, o dinheiro cresce mais rapidamente do que no sistema de capitalização simples, pois a velocidade e a potencialidade de crescimento está ligada ao grau do expoente a que nos estamos referindo. Juros compostos indica que o dinheiro cresce exponencialmente em progressão geométrica, ou seja, no longo tempo, haverá sempre uma distância maior entre o montante auferido pela capitalização simples vis-à-vis aos valores alcançados pela capitalização composta. Os rendimentos de cada período são incorporados ao saldo anterior, o que potencializa o efeito do crescimento. No juro simples, não há capitalização dos juros, e dessa forma, o que faremos? Teremos sempre a possibilidade de calcular juros sempre sobre o mesmo valor. Dando sequência à nossa discussão, precisamos entender 2 processos bastante comuns. Um processo é o processo de capitalização dos juros, ou seja,
crescimento dos juros, incorporando a parcela calculada para cada subperíodo. Então, a incorporação desses juros ao valor do principal me leva ao conceito de capitalização desses recursos. Importante frisar que capitalizar, como vimos no começo da nossa aula, é, na verdade, tratar os rendimentos gerados a cada período como se parte integrante do capital fossem, para que o cálculo seja feito não só sobre o principal, mas também sobre todos os juros relativos a períodos anteriores. Já quando temos o processo de capitalização concluído e queremos novamente ter a informação do principal, nos referimos a um processo chamado de desconto, né? Por quê? Porque tratamos de duas grandezas distintas aqui. Ou seja, o montante nada mais é do que juros mais principal. E o principal é a quantia básica sobre a qual efetuamos o nosso cálculo no primeiro período, com o objetivo de identificar de forma clara qual é o rendimento que será alcançado com a utilização desses recursos. Bem, para ilustrarmos essa evolução, vamos discutir a seguinte fórmula. Eu tenho aqui, né, a fórmula do juro simples, no qual o meu principal, certo? Vai ser remunerado por uma taxa relativamente, nesse caso, a apenas um período de tempo. Então, taxa anual pelo período de um ano, taxa semestral pelo período de um semestre, taxa mensal pelo período de apenas um mês. Mas, no segundo período, não só o principal, mas sim o principal atualizado será objeto de novo cálculo de juros. E assim sucessivamente. Ou seja, no terceiro período, 2 vezes mais teremos 1 mais a taxa de juros do subperíodo, para que possamos, dessa maneira, verificar o aumento dos recursos envolvidos nessa operação. Bem, se formos generalizar a nossa fórmula, teremos uma fórmula de juros compostos, onde o termo 1 mais a taxa será repetido tantas vezes quantas necessárias relativamente ao nosso período de capitalização. É importante frisar que, nesse caso também, a mesma unidade de tempo deverá ser utilizada para o período de capitalização, quanto para a taxa de juros. Ou seja, voltamos ao roteiro inicial, no qual temos a seguinte situação. Para a utilização de qualquer fórmula de matemática financeira, temos obrigatoriamente que seguir um roteiro no qual coletamos 3 às 4 variáveis envolvidas em cada problema e, a partir daí, identificamos um aspecto primordial. Que aspecto é esse? É o fato de termos período de capitalização e taxa de juros expresso na mesma unidade de tempo. Tal qual juros simples, essa é uma condição principal para que possamos evoluir na solução do nosso problema. Então, vamos exemplificar para vocês como vamos calcular os juros a partir de agora. O fator 1 mais N, que significa, na verdade, 1 mais taxa de juros, é chamado fator de capitalização, ou
fator de valor futuro. Por quê? No sistema de capitalização composta, eu tenho a fórmula S igual ao principal, que multiplica 1 mais I, sempre elevado a N períodos de capitalização. Esse S, conhecido como somatória, também pode assumir o termo chamado valor futuro, ou ainda montante, uma vez que ele representa principal mais juros do período. Observem que, nesse caso, estamos utilizando o fator de capitalização 1 mais taxa de juros sem qualquer expoente diferente de 1, uma vez que o expoente igual a 1 pode ser suprimido na nossa fórmula. Então, passamos a entender que esse fator de capitalização servirá única e exclusivamente para uma aplicação única. Ou seja, esse é o número pelo qual deveremos multiplicar o nosso principal de forma a obter o valor futuro ou o valor de resgate da nossa aplicação financeira. Ficou claro? Espero que sim. Caso alguma dúvida remaneça daquilo que acabamos de discutir, escreva para a gente. Entre em contato com a Eficaz, porque estaremos aqui à sua disposição para esclarecer dúvidas e ajudar a pavimentar o caminho do seu conhecimento. É nossa obrigação dar assistência a vocês no sentido de evoluirmos de maneira conjunta para alcançarmos um objetivo que é único: trocar informações, aumentar o seu nível de preparo e conhecimento, para que, quando exigido nesse conhecimento, você tenha plenas condições de resolver os problemas que se apresentarem. Detalhe: o curso preparatório é para o exame de suficiência, mas o assunto que estamos abordando é de utilização prática no nosso dia a dia e pode fazer a diferença entre dois fatos bem distintos: ganhar ou perder dinheiro, de acordo com a habilidade que você venha desenvolver para fazer o cálculo dos juros incidentes sobre os empréstimos que você venha a tomar ou sobre a remuneração da sua poupança que você venha a aplicar. É com esse intuito que estamos aqui. Então, eu poderia, em tempos idos, utilizar tabelas financeiras para verificar esse fator de capitalização. Mas hoje, com a utilização principalmente da HP12C e das planilhas eletrônicas de Excel, podemos fazer isso sem maiores problemas. Aonde repousa a nossa dificuldade? A nossa dificuldade repousa no fato de não podermos usar planilhas eletrônicas no nosso exame de suficiência. Mas uma vantagem bastante interessante nos é dada com a possibilidade da utilização de calculadoras financeiras do tipo HP12C. Então, a partir de agora, com o objetivo de aliviar a carga de conhecimento que vocês têm que adquirir na solução dos problemas, vamos mostrar como se utiliza a HP12C como mecanismo auxiliar de solução dos nossos problemas. É claro que a metodologia teórica será disponibilizada para vocês com o objetivo de dar suporte ao entendimento do problema, coleta de informações, análise dos fatores críticos e aí sim a elaboração dos cálculos de forma adequada. Uma vez que estamos nessa situação, nada mais razoável que possamos esgotar todos os recursos tecnológicos passíveis de utilização, para que dessa maneira possamos o quê? Minimizar o nosso esforço para alcançarmos o nosso tão almejado resultado. Então, se
o capital de 1.000 fosse aplicado a uma taxa composta de 20% ao ano, e o prazo fosse mantido nos 3 anos do nosso exemplo, o montante. E o que é montante? Principal mais juros. O montante ao término do terceiro ano poderia ser calculado diretamente pela fórmula que foi apresentada agora. Ou seja, 1.000 é o nosso principal. 1 é o nosso fator de principal, 0,2 é a nossa taxa de juros, 1 mais taxa de juros, e o nosso N, nesse caso, é igual a 3. Observem o seguinte, nós estamos falando de uma taxa de juros anual e um período de capitalização também ligado ao ano. Isso me possibilita a utilização da fórmula. Caso contrário, eu teria que converter prazo ou taxa para que usássemos uma linguagem comum. Bem, como se pode ver, o cálculo do valor presente de um montante é, na verdade, o quê? Um pagamento único inverso do cálculo de juros capitalizados. Vamos evoluir da seguinte forma. Eu tenho que somatória é igual a principal, que multiplica 1 mais a taxa, elevado a N períodos de capitalização. Certo? Caso eu queira o valor do meu principal, recordando aí da nossa professora do ensino fundamental, nós deveremos fazer o quê? Tudo que está multiplicando, passar dividindo. Na verdade, vamos explicar com um pouco mais de detalhe o que a nossa professora quis dizer. Ela quis dizer, na verdade, que uma igualdade só se mantém se eu efetivamente fizer a mesma operação dos dois lados do sinal de igualdade. Ou seja, para que eu possa eliminar esse fator, eu deveria dividir essa parte do sinal, ou essa parte da minha equação, por 1 mais i elevado a n, e, consequentemente, dividir também a minha somatória ou o meu montante pelo mesmo fator. Observem aqui que, por um requinte matemático, não foi utilizada a expressão que eu vou registrar agora, que é P igual a S dividido por 1 mais I elevado a N. Foi criado um requinte no qual o S foi tirado da fração e substituído pelo número 1. Mas, de qualquer maneira, essas duas expressões se equivalem. E espero que dessa forma vocês tenham relembrado aquilo que aprenderam há tempos atrás. Bem, o detalhe é o seguinte. Já foi dito, e vamos voltar a repetir, que a melhor forma de estruturarmos um problema de matemática financeira no que se refere à sua solução é esquematizarmos uma linha do tempo onde vários períodos são registrados, lembrando que o nosso principal é separado do nosso montante por períodos de capitalização e também por uma taxa de juros. Essa taxa de juros é que vai incidir sobre o valor de principal e, dessa maneira, atuar como fator de capitalização ou correção do nosso principal. Então, a seta horizontal superior representa o processo de desconto de um pagamento. Ou seja, a fórmula é basicamente a mesma. 1 mais I. Porém, quando eu estou fazendo a designação
menos N significa dizer que essa expressão é equivalente a 1 sobre 1 mais I elevado a N. Ou seja, essa indicação é exatamente igual a essa. Mas, observem que o efeito sobre o valor seria a mesma coisa que dividirmos o nosso montante por 1 mais I elevado a N. Ou seja, no caso da capitalização, eu estou multiplicando o meu principal por 1 mais a taxa elevado a N períodos de capitalização. E no processo inverso, eu estou dividindo, trazendo do futuro para o presente, de forma tal que eu anule o efeito dos juros calculado pelo sistema de capitalização composta. Então, devemos levar em consideração que o fator 1 mais I elevado a N empurra, ou seja, leva do presente para o futuro, de forma tal a representar o crescimento desses valores. Já o fator 1 mais I elevado a menos N puxa do futuro para o presente os valores, visando anular os efeitos da capitalização dos juros ocorrida durante o período evolutivo. Ou seja, capitalização é o fato de eu multiplicar por 1 mais a taxa de juros, quantos períodos forem determinados no nosso problema, de maneira a identificar o crescimento desses valores. Já, levando em consideração que, se eu tenho um valor capitalizado e quero anular os efeitos dessa capitalização, eu, na verdade, tenho que fazer o quê? Tenho que, de alguma maneira, trazer do futuro para o presente, buscando anular os efeitos do crescimento desse valor e, dessa forma, identificar sobre que principal foi calculado o nosso encargo. Como disse a vocês, nessa caminhada do conhecimento, devemos levar em consideração que a HP12C tem o seu uso autorizado na elaboração das questões da prova de suficiência do CRC, o que é uma vantagem bastante considerável, tendo em conta que a maioria dos exames de suficiência e dos concursos proíbe a utilização de qualquer recurso de ordem tecnológica, inclusive relógios, por mais simples que possam parecer. Então, nada mais justo de que, para podermos utilizar a nossa HP12C com eficiência, façamos a apresentação dessa máquina. Ou seja, essa é a nossa HP12C e ela deverá ser manuseada com o intuito de facilitar o nosso dia a dia de trabalho e o nosso dia a dia de solução na prova do exame de suficiência. Então, a partir de hoje, nos nossos encontros de matemática financeira, será dedicada uma pequena parte para que possamos, através da nossa calculadora, alcançar os resultados que minimizam os nossos esforços de decorar fórmulas. Fórmulas foram feitas para ser entendidas e aplicadas. Já o processo de decorar números é afastado do processo de acúmulo de conhecimento da matemática financeira. Como existe a possibilidade de utilizarmos recursos tecnológicos como a calculadora, nada mais justo do que aprendermos a utilizá-los de maneira tal que possamos alcançar o nosso objetivo. Aprender matemática, sim,
mas ter um desempenho que nos possibilite a aprovação no exame de suficiência. Para isso, a nossa calculadora tem 3 designações de uso de suas teclas. Eu tenho no corpo principal uma função de cor branca. Eu tenho no seu rodapé funções gravadas em azul. E eu tenho no seu topo funções gravadas em amarelo. Para que possamos alternar o uso dessas teclas, eu tenho que fazer o quê? Cada vez que quiser usar a função azul, anteriormente utilizar na 4ª linha do nosso teclado a função G azul. Da mesma forma, se quisermos utilizar a função gravada no topo em amarelo, devemos utilizar a função F gravada em amarelo também na 4ª linha do nosso teclado. A partir de agora, vamos utilizar não só as fórmulas matemáticas para a solução dos nossos problemas, mas como também os recursos oriundos da nossa HP 12C. Ou seja, eu tenho uma série de operações básicas da nossa calculadora que nos possibilita utilizá-la de forma adequada. As teclas e as utilizações básicas serão disponíveis para vocês dentro do material de apoio. Mas, importante frisar uma característica da nossa HP que poucas pessoas, né, se sentem motivadas a utilizá-la. Acompanhe comigo no quadro. A nossa HP 12C utiliza um sistema operacional conhecido como RPN, certo? Na verdade, essa é a abreviação em inglês de uma função chamada notação polonesa reversa. E trabalhando dessa forma, a nossa calculadora nos auxilia muito guardando dados de operações anteriores. Mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é o seguinte: a notação polonesa reversa, ela elimina o nosso sinal de igual, fazendo com que as operações sejam administradas e digitadas da seguinte forma: o primeiro fator, depois a tecla chamada Enter. O segundo fator e depois a operação aritmética que se pretende fazer. Ou seja, a notação polonesa reversa permite que tenhamos a possibilidade de fazer cálculos sem a utilização do sinal de igual, que é mais comum e mais familiar à maioria das pessoas. Mas nem por isso dificulta a forma de tratarmos essa ferramenta tão importante. E vocês vão ver, a partir de agora, que se fizerem essas operações simples colocadas nos nossos exemplos, poderão sim utilizar de maneira cada vez mais eficiente a nossa calculadora. Então, fica para vocês essa liçãozinha de casa, né? Quem não tem HP 12C, valeria a pena emprestar de alguém ou comprar, porque isso te possibilita, no caso dos bacharéis, a facilitação na solução de 3 questões do exame relativamente à matemática financeira e também pode auxiliar em 3 questões relativas à estatística. No caso específico dos técnicos,
as questões de matemática financeira seriam muito mais facilmente resolvidas caso pudéssemos contar com um recurso tecnológico de tamanha eficiência. Então, pense nisso. Não é fundamental para o acompanhamento do nosso curso, nem para a solução dos problemas, a disponibilização de um equipamento dessa característica. Mas, qualquer equipamento que possa ser utilizado como auxiliar do seu esforço, certamente deverá ser tido como um aliado bastante poderoso. Então, vamos efetivamente evoluir da seguinte forma. Qual é o capital que em 6 anos, a taxa de juros composta de 15% ao ano, monta o valor de 14 mil? Novamente vale o roteiro. Primeiro aspecto a ser considerado quando falamos em solução de problemas. Temos que levar em consideração o quê? Levar em consideração que dados são fornecidos no nosso problema. Nesse caso, eu tenho que o período de capitalização é de 6 anos. Tenho que a minha taxa de juros é de 15% ao ano. Tenho que o valor futuro ao ser alcançado é de 14 mil. E pedimos para que seja calculado o valor do nosso principal. Tenha sempre em mente o roteiro de pesquisa para que dados fornecidos pelos problemas nos possibilitem a estruturação desse problema. Ou seja, vamos esquematizar da seguinte forma. Eu não tenho o valor do meu principal, mas eu sei que a taxa de juros de 15% vai ser aplicada pelo período de 6 anos. Sei também que o nosso valor futuro, que o nosso montante, que vai ser alcançado ao final dos 6 anos, é de 14 mil. Ou seja, por aquilo que já nos foi apresentado, o resultado da nossa operação vai ser 14 mil, que é o nosso montante ou valor futuro, dividido por 1 mais 0,15, que é a nossa taxa anual, elevado a 6 períodos de capitalização. Ou seja, importante observar, antes da aplicação da fórmula, que os juros está expresso ao ano e o período de capitalização também expresso ao ano, o que nos possibilita a utilização imediata da fórmula. Se, de maneira diferente, tivéssemos essa situação, teríamos que, de alguma maneira, fazer uma adaptação, quer seja na taxa, quer seja no período de capitalização. Bem, prosseguindo, então, temos a seguinte situação. Efetuando os cálculos, eu tenho que 14 mil vezes 1,15 elevado a menos 6, e volto a repetir, essa notação didaticamente corresponde à seguinte situação. Se eu tenho 1,15 elevado a menos 6, significa que isso é igual a 1 dividido por 1,15 elevado a sexta. Ou seja, o sinal do expoente muda na medida em que ele sai do denominador e vai para o numerador. É importante frisar esse detalhe, porque dessa forma você pode associar aquilo que comumente você utiliza. Ou seja, efetuando o nosso cálculo, chegamos ao valor de 6.052,59 como sendo o resultado da nossa operação. Já, se fôssemos utilizar a nossa HP12C, teríamos que fazer da seguinte maneira. Primeiro passo, ligar a nossa calculadora. Segundo passo,
utilizarmos a função dourada F e a tecla fim, no sentido de apagar todos os números que anteriormente foram impostados na nossa memória financeira. Certo? Bem, informação importante. A nossa HP12C dispõe de funções pré-programadas para cálculo de juros compostos, onde todas as fórmulas já estão previamente arquivadas na memória e podem ser utilizadas a qualquer momento. Mas, para isso, temos uma situação que vale a pena refletir. Lembrem-se que a nossa calculadora conhece uma estrutura chamada diagrama de fluxo de caixa. E no diagrama de fluxo de caixa, eu tenho saídas e entradas de recursos. Somente dessa forma, a nossa calculadora pode nos auxiliar, comparando entradas com saídas. Então, ou a minha entrada ou a minha saída deverá ser informada sempre com o sinal negativo, utilizando-se para isso a tecla CHS da nossa calculadora. Ou seja, é de fundamental importância que tenhamos esse conceito de entradas e saídas. Por quê? Se utilizarmos as funções pré-programadas da nossa calculadora, informando tanto a entrada quanto a saída com o mesmo sinal, quer seja ele positivo, quer seja ele negativo, teremos como informação do nosso visor a mensagem erro 5, que indica o quê? Não há condições da calculadora apresentar resultado, porque não existe como comparar entrada com entrada ou saída com saída. E dessa forma, teremos o quê? A impossibilidade de cálculo, motivo pelo qual eu chamo a sua atenção. No caso do 14, que é o meu valor futuro, designado pela tecla FV, eu tenho a indicação do sinal negativo. Já no acumulador I da nossa calculadora, será informada a taxa expressa em percentual e não em decimal. Observem que, no caso específico da calculadora, não informaremos a taxa de maneira decimal, e sim percentual. Ainda assim, no acumulador N, teremos a informação do período total. Ou seja, estamos falando do quê? Quem possui a calculadora HP12C vai verificar que, na sua primeira linha, constam os acumuladores N, I, PV, PMT e FV, nessa ordem, seguido da tecla CHS, que representa Change Signal. Ou seja, a utilização da nossa calculadora dispensa a utilização sequencial dessas memórias, já que as informações podem ser postadas de qualquer maneira ou em qualquer sequência. Mas é de fundamental importância que tenhamos o quê? O conceito de que só poderá ser efetuado o cálculo se houver entrada e saída de recursos, já que a informação apenas de entradas ou de saídas nos impossibilita a elaboração do cálculo, gerando uma expressão do tipo error 5. Bem, feitas essas recomendações, vamos acompanhar. Ligando a nossa calculadora com a tecla ON, vou colocar o quê? Função dourada F e a tecla
fim, com o objetivo de eliminar qualquer informação anterior que pudesse prejudicar a exatidão dos nossos cálculos futuros. Posteriormente, vou colocar o quê? O meu valor futuro de 14 com o sinal de negativo, utilizando-se da tecla CHS, com o objetivo de mostrar que esse é o meu valor de resgate. Posteriormente, vou informar a taxa de juros de maneira percentual. Depois, vou informar o período de capitalização, porque dessa forma saberei qual é o espaço de tempo que permeia a entrada e a saída de recursos. Bem, disponibilizando desses dados, resta-nos agora apenas pressionar a tecla PV, que nos vai gerar o valor da nossa resposta. Observem que se eu informo o valor futuro de maneira negativa, o valor presente será calculado de maneira positiva, dentro do conceito de entrada e saída de recursos do nosso fluxo de caixa. Então, devemos observar o quê? Devemos observar que o recurso tecnológico disponibilizado é de extrema valia. Porém, mais valioso do que isso é saber a correta utilização desses recursos para que minimizemos o nosso esforço e garantamos, assim, no futuro, a possibilidade concreta de acertarmos as questões, os desafios que nos forem impostos. Bem, existe também, dentro do conceito de juros compostos, uma equivalência de capitais a juros compostos. Vamos explicar o que isso representa. Mas, antes disso, gostaria que vocês refletissem por 2 minutos acerca de uma questão fundamental para a evolução da nossa discussão. A questão básica é a seguinte: pensem durante 3 minutos e respondam a essa questão. Sempre juros compostos me levarão ou serão maiores do que juros simples. Reflitam a respeito disso. Por quê? Relembrando, juros simples são calculados sempre sobre o mesmo valor. E juros compostos são calculados sempre sobre o principal mais juros do período anterior. Vocês têm 3 minutos para pensar a respeito disso e retornaremos em seguida com a resposta e a explicação desse fato determinante dentro da matemática financeira. Aguardo vocês em 3 minutos. Até daqui a pouco. Ou seja, ficou no ar uma questão relativa à comparação de juros simples com juros compostos. E essa questão é determinante na condução dos nossos assuntos aqui, e vocês vão ver daqui a pouco que isso é fundamental. A pergunta é: juros simples sempre são menores do que juros compostos? Ou, do outro lado, juros compostos são sempre maiores do que juros simples? Acompanhem comigo a elaboração desse gráfico. Nós temos como situação comum uma linha reta representativa da capitalização de juros simples. Certo? Uma função exponencial representativa de juros compostos teria aproximadamente esse formato. Juros compostos. Se a pergunta é:
juros compostos sempre são maiores do que juros simples, embora o efeito do gráfico esteja potencializado, devemos observar que existe um cruzamento entre essas duas linhas. E esse cruzamento tem uma característica especial, ou seja, representa o primeiro período de capitalização. Importante frisar que juros compostos só me levarão a valores maiores do que juros simples se o período de capitalização for superior a 1. Ou seja, lembrando-se das propriedades das potências, eu tenho que qualquer número elevado a um número menor do que 1 representa um número menor do que a própria base. Então, nesse caso em especial, para períodos inferiores a 1, juros simples me levam sempre a valores maiores do que juros compostos. E dessa forma, a igualdade somente se caracteriza no período completo inicial. Então, para a resposta se juros simples sempre me leva a valores maiores do que juros compostos, a resposta é não. Somente será confirmada essa expressão caso tenhamos a situação na qual o período sob análise for superior a 1. Bem, retomando a nossa discussão, temos aqui que dois capitais com datas de vencimento determinadas são equivalentes quando levados para uma mesma data, com a mesma taxa de juros, tiverem valores iguais. Calma, nós vamos demonstrar isso com todo cuidado e com toda a paciência. No regime de juros compostos, dois conjuntos de obrigações equivalentes em determinada data também serão em qualquer outra data. Porém, no sistema de juros simples, isso não acontece. O que nós estamos querendo dizer com essa afirmação? A sistemática de capitalização composta me possibilita estabelecer uma data de comparação entre duas quantias de recursos. Essa data é chamada pela literatura de data focal, ou seja, é a data escolhida para que eu possa comparar valores. Lembre-se que eu não devo, sob o aspecto de manutenção da boa técnica e de atendimento aos princípios de finanças, somar valores em datas diferentes como se igual poder de compra tivessem. Essa prática é abominada pela matemática e pelos princípios de finanças. Então, vamos à seguinte situação. Eu quero verificar se os conjuntos de capitais A e B, conjunto A, conjunto B, são equivalentes considerando-se o quê? Uma taxa de juros composta de 10% ao período. Então, eu estou falando o quê? O conjunto A é constituído de 2.000, mais 2.200, mais 2.420, mais 2.662. Já o conjunto B é constituído de 2.100, 2.000, 2.300, 2.900 e 2.090. Dois conjuntos de capitais são equivalentes em determinada data focal. Lembre-se que eu falei que data focal é a data utilizada como base para a comparação dessas quantias. Eles só são equivalentes quando a soma dos seus valores atualizados for igual na data estabelecida como sendo focal. Ou seja, vamos levar em consideração o quê? Se eu estou trazendo a valor presente os capitais dos conjuntos A e B, vamos demonstrar para vocês como isso é feito.
logo após o nosso intervalo e vamos verificar se existe ou não equivalência entre o conjunto de obrigações previamente estabelecida. Retornaremos daqui a 15 minutos com a solução do problema e evolução das nossas discussões. Atentem para o seguinte: estamos aqui com o objetivo de auxiliá-lo. Se tiverem dúvidas, por favor, nos perguntem. Gostaria apenas de reprisar que, caso seja relativamente a algum slide ou alguma situação problema, que vocês sejam específicos na pergunta. Estamos aqui com a disposição de ajudá-los. Voltaremos em 15 minutos para a continuidade das nossas discussões. Muito obrigado pela atenção. Aguardo vocês no retorno. Estamos de volta para continuarmos a nossa discussão sobre matemática financeira. Lembre-se, meu nome é Edemir, eu estou à disposição para consolidar o seu caminho do conhecimento. No que se refere à matéria de hoje, estávamos falando especificamente sobre capitalização composta e chegamos a um dilema. Chegamos à definição de equivalência de capitais, né, relativamente ao sistema de capitalização composto. Foi deixado para você como desafio a seguinte situação: verificar se o conjunto de capitais colocados no conjunto A e B são equivalentes, considerando-se uma taxa de juros composta de 10%. Qual foi a estruturação que eu busquei para visualizar, né, a equivalência desses capitais? Acompanhe, por favor, no nosso quadro. Eu separei as obrigações do conjunto A e do conjunto B em períodos de 1, 2, 3 e 4, levando em consideração que eu tenho que estabelecer aquilo que a literatura denomina como data focal. E para facilitar os nossos cálculos, eu estabeleci como data focal o momento zero, ou seja, eu vou comparar o valor presente dessas obrigações, tanto para o conjunto A quanto para o conjunto B. Como vou fazer isso? Trazendo cada uma dessas parcelas do futuro para o presente, tanto no que se refere ao conjunto A, quanto ao que se refere no conjunto B. Da mesma forma, ao invés de somar valores em datas diferentes, trarei a sua equivalência para o momento atual e dessa maneira poderei fazer o quê? Comparar a somatória do conjunto B à somatória do conjunto A. Apenas para refrescar, levamos em consideração o quê? Que o meu valor futuro, certo, é igual ao valor presente capitalizado. Já o meu valor presente é igual ao meu valor futuro descontado. E descontar, no nosso caso, significa o quê? Dividir o meu valor futuro por 1 mais a taxa elevada a n períodos de capitalização. A título de exemplo, eu vou registrar: se o meu valor futuro é de 2.000, a minha taxa é de 10%, e eu vou antecipar um período, a indicação da fórmula é 1. Por que eu estou fazendo isso? Com o objetivo de antecipar para vocês aquilo que será mostrado na tela posterior. Ou seja, estamos levando em consideração, então, que todos os valores futuros serão trazidos para o presente, a uma taxa de 10% ao período mensal ou anual, como queiram. O importante é que, no final das contas, teremos aqui um valor de 7.272,72 para o conjunto A trazido a valor presente e teremos um valor de 7.272,72
para o conjunto B trazido a valor presente. Então, desta maneira, temos que informação? Que haverá equivalência no momento presente dos dois conjuntos de obrigação. E essa equivalência será registrada em qualquer outra data focal, dadas as condições de valor e taxa definidas dessa maneira. Então, a equivalência verificada numa data focal certamente será verificada em qualquer outra data que venhamos a estabelecer. Ou seja, a equivalência de capitais é uma situação bastante prática no nosso dia a dia. Evoluindo na nossa discussão, temos a seguinte situação. Existe a possibilidade de fazermos cálculo com prazos fracionários. Ou seja, no cálculo financeiro relativo a juros compostos, às vezes a aplicação não corresponde a um número inteiro de períodos, a que se refere a taxa de juros, mas sim a uma parte desse período, também conhecida como fração do período. Eu tenho duas possibilidades de cálculo e vale a pena discutir com você isso. Em função da informação questionada no período anterior da nossa aula, onde eu tenha a situação que juros simples para períodos inferiores a 1 me levam a valores maiores do que juros compostos, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma convenção chamada convenção linear, na qual os juros compostos são utilizados na parte inteira do prazo, por me levarem a valores maiores, e a parte fracionária, que significa menor do que um período, ser objeto de cálculo através de juros simples, já que definimos anteriormente que juros simples para períodos menores me levam a valores maiores do que aqueles inicialmente propostos. Uma outra possibilidade de cálculo que existe é o fato de utilizarmos aquilo que a literatura denomina como convenção exponencial, ou seja, independentemente de períodos inteiros ou fracionários, para todo o período sob análise, vamos usar capitalização composta. Então, pela convenção linear, para períodos inteiros e fracionados, já que para períodos inteiros não existe diferença entre convenção linear e convenção exponencial, lembre-se disso. Para períodos inteiros, as duas convenções me levam a valores absolutamente iguais. Ou seja, no caso de períodos inteiros e fracionados, eu tenho duas possibilidades. Períodos inteiros, cálculo de juros simples, e períodos fracionados, cálculo de juros, ou melhor, vamos rever. Convenção linear. Períodos inteiros, cálculo de juros compostos. E para períodos fracionados, cálculo de juros simples. Dentro da convenção exponencial, sempre juros compostos, independentemente de períodos inteiros ou fracionados. Então, que fique claro que convenção linear sempre vai me levar a valores maiores do que convenção exponencial quando tratarmos de prazos fracionários. Lembre-se disso, porque é importante. Então, temos a seguinte situação.
um capital de 27 foi aplicado a juros de 6% ao mês e rendeu 5.654,80, certo? Determinar o prazo de aplicação em meses. Observem o seguinte: pela convenção exponencial, eu tenho que, dado o valor de 32.654,80, da onde foi tirado esse valor, hein? Esse valor é fruto do quê? Da soma de 27 mais 5.654,80. Então, essa soma é, na verdade, fruto da aplicação de um principal de 27, aplicado a 6% ao mês, por um período obrigatoriamente mensal, que eu não sei quanto é. Mas, fazendo as substituições, eu tenho o quê? Eu tenho que 1,06 elevado a n é igual à divisão de 32.654,80 por 27, que me dá um número de 120.943,70. Essa, então, é a fórmula que me leva ao cálculo da função através da convenção exponencial. O que é convenção exponencial mesmo? É o cálculo de juros compostos para todos os períodos inteiros e fracionados. Então, se eu tivesse uma situação na qual eu tenha a possibilidade de verificação do cálculo efetivamente alcançado, nós temos que levar em consideração o seguinte: com base na fórmula original, derivamos a fórmula que me diz o quê? O prazo, calculado pela fórmula matemática, é fruto de uma relação matemática, onde o logaritmo neperiano do valor futuro sobre o valor presente, dividido pelo logaritmo neperiano de 1 mais i, me dá o prazo exato da operação. Porém, feitos os cálculos, chegamos a um prazo de 3,2634 meses. Observem o seguinte: como se lê essa expressão que eu acabei de sublinhar? Por favor, atentem para o fato de que essa expressão é lida como 3 meses inteiros e 26,34% de um mês, e não 3 meses e 26 dias. Observem, para a correta transformação da base 100 para a base 30 e vice-versa. Já, se calculássemos esse exercício através da nossa HP12C, teríamos a seguinte sequência a ser impostada na nossa máquina. Primeiro a função dourada f e a tecla fim, com o objetivo de apagar a memória financeira da nossa calculadora. Depois, colocaríamos o valor de 27 como sendo o valor principal, informando de maneira negativa, certo? Informaríamos também 6 como período de capitalização e o valor futuro como sendo 32.654,80. Pressionando a tecla N, teríamos como solução o prazo de 4 meses inteiros como resultado da nossa operação. Observem, então, que para o caso específico do cálculo de prazo, também conhecido como período de capitalização, temos uma situação bastante peculiar. A calculadora HP12C sempre arredonda para a unidade inteira superior os cálculos feitos de maneira fracionada. Então, se, porventura,
um exercício para cálculo de prazo ou período de capitalização for exigido no exame de suficiência, atentem para o fato de que o resultado da calculadora poder sinalizar para um arredondamento. Qual é o objetivo desse lembrete? Que para a verificação do correto cálculo de prazo, nós podemos fazer a mesma sequência de operações, utilizando a informação prazo e omitindo uma outra variável, de maneira tal que o resultado seja exatamente o mesmo. Ou seja, faríamos uma verificação do resultado. Essa situação é específica para cálculo de prazo. Não devemos nos preocupar com outra possibilidade que não essa. Bem, o detalhe é que isso é válido para convenção exponencial. Podemos habilitar a nossa máquina para utilizar convenção exponencial ou convenção linear. Como vamos observar isso? No rodapé do visor da nossa calculadora, se nenhuma informação estiver contida, estaremos trabalhando com convenção linear. Porém, se no rodapé da nossa calculadora tivermos uma indicação de letra C, estaremos trabalhando com convenção exponencial. Observação importante. Para habilitarmos convenção linear ou exponencial, deveremos pressionar essa sequência de teclas, tanto no processo de habilitação, quanto no processo de desabilitação. S, T, O, E, X. Tanto para habilitarmos a nossa máquina para trabalhar com função exponencial, quanto para revertermos para a função linear, devemos usar essa sequência, STO e EX. Espero que tenha ficado claro. Caso remaneça alguma dúvida, escreva para a gente. Diga em que situação você ficou em dúvida, porque estamos aqui no sentido de colaborar com a sua evolução. Ou seja, no caso da convenção linear, o que eu tenho? Eu tenho o período inteiro calculado pela convenção ou melhor, pela metodologia dos juros compostos, e o remanescente ou a fração pela sistemática de juros simples. Tal qual a nossa calculadora é capaz de fazer, caso acionemos a tecla Storage e EX nessa sequência, e desta forma, no rodapé do nosso visor, omitimos a informação C. Ou seja, se quisermos trabalhar com a convenção linear, esse C do nosso rodapé deverá ser omitido. Caso ele permaneça, ele nos dará a indicação que estamos trabalhando com convenção exponencial. Ficou claro? Espero que sim. Então, vamos à seguinte situação. Eu tenho aqui, a pergunta que diz: qual o valor do resgate, também conhecido como valor futuro, aqui, ó, relativo à aplicação de um capital de 500 mil, ou seja, esse é o meu valor presente, aplicado pelo prazo de 18 meses, que está aqui, a uma taxa de juros compostos de 10% ao mês. Gostaria que vocês investissem 2 minutos do conhecimento e do tempo de vocês na solução desse problema, calculando o valor que está sendo perguntado.
Vocês terão 2 minutos para fazer isso e retornaremos em seguida com a explicação do problema e a sua solução, tanto pela fórmula matemática quanto pela HP12C. Aguardo vocês daqui a 2 minutos. Muito obrigado. Retomando então, temos a seguinte situação. Eu tenho aqui uma situação que eu solicito. Qual o valor do resgate ou valor futuro relativo à aplicação de 500 mil por 18 meses, a taxa de juros compostos de 10% ao mês. Lembrando que, para a utilização da fórmula, eu devo transformar a minha taxa de percentual para decimal. Mas, para a utilização da minha calculadora HP12C, essa conversão não é necessária. Então, vamos aplicar a fórmula. A fórmula me diz que o meu valor futuro é fruto do meu valor presente, que multiplica 1 mais a taxa de juros, elevado a n períodos de capitalização. Substituindo, então, eu tenho 500 mil é fruto de 1 mais 10%, elevado a 18 meses, o que me indica um valor futuro de 2.779.958,66. Façam aí para conferir o resultado apresentado no nosso exercício. Dando sequência à discussão desse exercício, apresento a vocês a sequência de teclas a ser utilizada com o objetivo de, através da HP12C, chegarmos ao resultado da nossa operação. Ou seja, primeiro passo, limpar os registradores através da função dourada F e da tecla CLX. Próximo passo, introduzir o valor do principal, sempre lembrando que para compararmos entradas e saídas, eu tenho que indicar para a minha calculadora o que é entrada ou o que é saída, diferenciando de valores positivos e negativos. Nesse caso em especial, eu estou estabelecendo que o meu valor principal será informado de maneira negativa com a utilização da tecla CRS. Informo depois de maneira percentual a minha taxa de juros e também o meu período de capitalização. Lembrando que ao pressionar a tecla FV, automaticamente a calculadora me dá o resultado dessa operação, que tanto na convenção linear quanto na convenção exponencial, para esse caso, me levará ao mesmo resultado. Por qual motivo isso acontece? Pelo fato de estarmos trabalhando com períodos inteiros. Então, é importante estar atento a essa situação. Bem, vamos evoluir então. Quanto uma pessoa deve aplicar hoje, ou seja, quero saber qual é o meu valor presente. Para ter um montante de 1 milhão, que significa principal mais juros, aplicados a 10% ao mês, por um período de 12 meses. Importante frisar que podemos aplicar diretamente a fórmula nesse caso, por conta do quê? Por conta do prazo e da taxa estarem sendo indicados na mesma unidade de tempo. Bem, colocada essa situação estrutural, gostaria que vocês dedicassem 2 minutos do tempo de vocês solucionando esse problema para que possamos retornar em seguida e, dessa forma, tirarmos as dúvidas que porventura ainda restarem. Voltaremos em 2 minutos com a solução do problema. Até daqui a pouco. Bem, retomando aqui do ponto onde paramos, estamos resolvendo a seguinte situação. Quero saber quanto uma pessoa deve aplicar hoje para ter acumulado o principal mais juros equivalente a 1 milhão no período de 12 meses, levando em consideração uma taxa de juros de 10% ao mês. Tenho 2 possibilidades de solução desse problema. A primeira é relativamente
a fórmula. Ou seja, novamente da fórmula inicial, temos a relação que o valor presente é fruto do quê? Do desconto do valor futuro por 1 mais a taxa elevada a n períodos de capitalização. Fazendo a substituição do nosso conjunto de dados estabelecido na apresentação anterior, vamos chegar à seguinte situação. No futuro eu terei 1 milhão. Vou levar em consideração a taxa de 10%, um período de 12 meses. O que me leva, então, a um valor presente de 318.630,82. O que eu estou dizendo para vocês? Que se eu pegar o valor de 318.630,82 no período atual e levar para daqui a 12 meses, obterei o valor de 1 milhão. Desde que esse prazo seja respeitado e que a taxa seja de 10% ao mês. Ou seja, estamos falando de uma relação de grandeza que vai de 318 para 1 milhão, dadas as condições de taxa e prazo estabelecidas no nosso problema. Ou seja, ainda tenho a possibilidade de, caso não me recorde da fórmula adequada, utilizar a minha HP12C com o objetivo de fazer o quê? Impostar os dados previamente elencados para obter exatamente a mesma situação obtida pela fórmula. Ou seja, os passos são função dourada ou amarela, como queiro, F, tecla CLX, com o objetivo de limpar os nossos registradores. 1 milhão é o nosso valor futuro, e ele introduz o quê? O valor do montante. Já eu tenho uma taxa de 10%, que nesse caso da utilização da HP12C, deve ser informada de maneira percentual. E o período de capitalização equivalente a 12 meses. Ou seja, introduzidas essas informações, pressionamos a tecla PV para obtermos o resultado de 318.630,82, que é exatamente igual ao obtido pelo cálculo através da fórmula. Qual é o objetivo dessa discussão? Mostrar a vocês que a utilização do recurso eletrônico me possibilita, com o menor esforço, mas dentro do conceito do mesmo entendimento, a solução do problema de maneira mais rápida e simplificada. Então, vamos continuar com a nossa discussão de matemática financeira, propondo mais uma situação-problema que deverá ser objeto da dedicação de vocês. Determinar a taxa de juros compostos mensal, cobrada por um banco num empréstimo de 600 mil, por 8 meses, cujo valor final de resgate foi 1.025.000. Ou seja, temos aqui o nosso valor presente, temos o nosso valor futuro, o prazo de 8 meses e perguntando qual é a taxa mensal. Antes de resolvermos o problema, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Qual foi o valor dos juros dessa operação? Reflitam por alguns segundos e me respondam. Qual foi o valor dos juros dessa operação? Vamos refletir. Se eu tenho um valor futuro de 1.025.000 e tenho um valor presente de 600 mil, significa dizer que a diferença do valor presente para o valor futuro será juros. Ou seja, os juros do período será de 425 mil. Eu quero que vocês estejam aptos a desenvolver esse tipo de raciocínio, porque ele muitas vezes nos auxilia a resolver de maneira direta o nosso exercício.
Partindo dessas premissas estabelecidas, gostaria que em 2 minutos vocês me dessem a resposta pela fórmula e pela HP12C. Daqui a 2 minutos retornaremos para que possamos continuar na nossa discussão sobre matemática financeira, assunto de hoje, juros compostos. Retornaremos em 2 minutos. Conto com a atenção de vocês. Bem, retomando do ponto onde paramos, temos aqui a seguinte situação colocada para desafiar vocês. Eu quero saber a taxa de juros mensal cobrada por um banco em um empréstimo de 600 mil, que, pelo prazo de 8 meses, alcançou o valor de 1.025.000. Importante lembrar que, nesse caso, o valor dos juros cobrados foi de 425. Vamos resolver pela fórmula. Ou seja, eu tenho a seguinte situação. Da fórmula inicial, onde o valor futuro é fruto de uma relação de crescimento do presente, 1 mais a taxa por N períodos de capitalização, eu passo por uma dedução matemática a essa fórmula aqui, que obviamente deverá ser objeto do carinho de vocês, mas não da decoreba comum nas operações matemáticas. O que nós devemos fazer? Nós devemos fazer a seguinte situação. O valor futuro dividido pelo valor presente é sempre uma relação de crescimento. E eu tenho aqui 1 sobre N, ou seja, 1 sobre o período de capitalização, menos 1 vezes 100. Efetuadas essas contas, chegamos à conclusão que a nossa taxa procurada é de R$ 6,92 ao mês. Como eu tenho a convicção de que esse período é mensal? Simplesmente levando em consideração o quê? O fato de que o período base utilizado para cálculo já era o período mensal. Ou seja, sempre haverá uma relação entre período de capitalização e taxa de juros. Uma vez estabelecido o período de capitalização numa determinada unidade de tempo, para a qual é requerida o cálculo da taxa de juros, a taxa de juros estará automaticamente associada ao período de tempo base que nós tínhamos iniciado a nossa discussão. Já a recíproca também é verdadeira. Estabelecido um período de tempo ligado à minha taxa para que possamos calcular o período de capitalização, obviamente, a relação se mantém. Dessa forma, então, podemos evoluir, né, pela nossa HP12C, fazendo a seguinte sequência de teclas para que possamos exigir da máquina a solução que melhor atenda à nossa necessidade. Iniciando sempre com a limpeza dos acumuladores financeiros, temos como situação, então, a função dourada F e a tecla CLX. A partir daí, introduzimos o valor do principal, 600 mil, mudando o valor com a tecla Change Signal, né? E introduzindo o valor do principal através da tecla PV. Continuamos utilizando agora o valor do nosso montante, ou seja, nossa somatória, ou ainda a soma do principal mais juros, ou seja, 1.025 é o meu FV. Lembre-se que haverá o quê? Um prazo que separa valor presente do valor futuro. E nesse caso, o prazo é igual a 8. Lembre-se que também discutimos aqui o fato de que, uma vez calculada a taxa, estabelecida a base de tempo ligada ao período de capitalização, temos aqui, como decorrência da informação inicial, os juros calculados na mesma unidade de tempo, levando a um resultado igual àquele obtido
através da nossa fórmula matemática. Lembre-se também que para as relações de prazo, a nossa HP 12C sempre arredonda o prazo para a unidade inteira imediatamente superior. Então, cabe uma observação com relação a todas as variáveis que permeiam a nossa relação, com o objetivo de fazermos o quê? De possibilitar, de alguma maneira, o cálculo dessas variáveis com o menor esforço possível. Lembre-se que a verificação de prazo é fundamental no caso da utilização da calculadora, com o objetivo de termos o quê? A convicção de que estamos caminhando por um caminho correto. A verificação do prazo é condição fundamental para a correção do nosso exercício e assinalamento da alternativa que melhor atende à nossa necessidade. Para concluirmos a nossa discussão de hoje, proponho a vocês a seguinte situação. Qual é o valor futuro ou montante acumulado pela aplicação de um CDB de 800 mil, a taxa de juros compostos de 20% ao ano, pelo prazo de 68 dias? Importante observar o que? Nós temos uma situação onde o período é dado em dias e a taxa é dada ao ano. Motivo que merece a nossa atenção para transformarmos dias em anos. A relação é 1 para 360. Ou seja, utilizaremos nesse caso mês comercial. Então, partindo do valor presente de 800 a uma taxa de 20% ao ano, dos quais transformamos 68 dias numa fração de ano, queremos calcular o nosso FV. Observem então como vamos utilizar a nossa HP 12C para resolver esse problema. Pressionando a tecla dourada F CLX, vamos limpar todos os nossos registradores. Introduzimos a informação do valor presente, mutado o sinal para negativo, como sendo o nosso valor de principal. Informaremos a nossa taxa de maneira percentual, também associado ao período anual. Temos então a divisão dos 68 dias por 360, que me dá a fração do ano que será acumulada no meu período de capitalização. Ou seja, dessa maneira, pressionando a tecla FV, teremos a resposta do valor final desejado. Ou seja, por hoje, terminamos aqui a nossa explicação sobre juros compostos, estando à disposição de vocês para elucidar qualquer dúvida que tenha restado. Estaremos aqui sempre com o intuito de auxiliá-lo a construir o caminho do conhecimento. Eu, em particular, professor Edemir, agradeço em nome da Eficaz a atenção dispensada por vocês, nos colocando à disposição para auxiliá-los a qualquer momento. Até uma próxima oportunidade. Foi um prazer estar com vocês e contamos com a sua fidelidade no sentido de construirmos uma base de conhecimento cada vez mais sólida. Uma boa noite a todos. Até o próximo evento. Um grande abraço.